Vamos começar, viu? A gente iniciou o capítulo 2, né? Mas o início é realmente aqui, porque a outra parte é introdutória. Então, o capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, que é aquela parte que fala de Pilatos, né? De João 18 a 33, não, João 18, 33 e 36 e 37, aqui, ó, João, na Bíblia, né? João 18, 33, 36 e 37. Então, que é essa parte aqui. A gente vai fazer a prece, né? Mas eu vou ler aqui, né? Pilatos, aqui. Pilatos, tendo. Deixa eu parar a mão aqui. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Olha, isso é interessante, né? Meu reino ainda não é aqui. E quando é que aqui na terra vai ser o reino de Jesus? Quando tiver em evolução máxima e pureza de todo mundo, né? Exato. Pureza da alma de todos os cidadãos habitantes da terra. Então, quando todos os habitantes da terra alcançar uma pureza da alma, como você falou, né? Então, aí o reino de Jesus vai ser aqui. Pureza moral. Porque o objetivo de Jesus é o quê? É instalar o seu reino aqui, na terra. Foi para isso que Jesus veio, né? Disse-lhe então, depois aperta, vai lá apertar o chuveiro lá para ele. Eu vou ler aqui, viu? Disse-lhe então Pilatos: És, pois, reis? Jesus lhe respondeu: Tu o disses, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Ou seja, Jesus falou, né, que Pilatos falou que ele era rei. Jesus não disse. Ele já tinha dito antes, né, que o reino dele não é deste mundo. Aquele que pertence à verdade, a verdade entra, a verdade, a verdade escuta a minha voz. Então, o reino de Jesus é um reino diferente dos reinos da terra, né? O reino de Jesus é um reino de amor, de paz, né? E o amor que a gente conhece, né, é o amor dos pais pelos filhos. É um amor desinteressado. É um amor que a gente ama o outro sem esperar nada em troca. Esse é o reino de Jesus. É quando reinar o amor nos corações de todos as pessoas. Então, a gente já começou falando aqui, porque a gente não vai falar disso aqui, né? Quem quiser voltar lá na playlist vai ter os evangelhos, né, todos. E esse aqui é o... A gente já leu a vida futura. O segundo é sobre o Cristo. Eu acho que eu me equivoquei. Era no capítulo 1 mesmo. Era. Era não vim destruir a lei. Era realmente no capítulo 1 não vim destruir a lei. Mas não tem problema não. Fica válido. Fica válido que toda discussão sobre Jesus é válida. Não vim destruir a lei. No capítulo 1 mesmo. Nós lemos sobre Moisés. E nós lemos sobre o Cristo. Aqui em cima. E agora hoje vai ser sobre o Espiritismo. Então, mas foi bom que o Espiritismo é isso, né? O Espiritismo é a leitura dos evangelhos, que a gente chama dos evangelhos de Jesus, né? Mas Jesus é o próprio evangelho. Jesus é a boa nova. Então o Espiritismo é isso. O bom é que a gente já, de qualquer sorte, a gente já disse o que era Espiritismo. É um evangelho pequeno. Eu vou deixar fazer a prece no final, né? Eu vou ler esse evangelho que é pequeno. Aliás, aqui dizer também que esse evangelho,
onde quer que nós estejamos, nós vamos fazer esse evangelho. Então aqui a gente está viajando hoje, né? Nós saímos do estado de Sergipe, né? Passamos pela Bahia e hoje nós estamos no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, na capital. E nós estamos fazendo o evangelho do mesmo jeito. Entendeu? Então é isso. A 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros de distância. Então é isso. Então, pega aqui, filho, lê essa parte aqui do Espiritismo, que é um trecho pequeno. Meu filho vai ler agora. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, no caso. Ele nulo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegadas para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu inteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, quer fazer um resumo aí? Por favor. O Espiritismo é a chave para o entendimento, né? Porque algumas das coisas que Jesus falou foram extremamente mal compreendidas, né? E o Espiritismo vem jogar na cara, basicamente, o que cada palavra que Jesus falou significa, entendeu? O que ele quis dizer com cada palavra. Porque as pessoas gostam de levar ao pé da letra, né? Exato. É tanto que Jesus veio trazer a espada, não foi? Não veio trazer o amor, veio trazer a espada. Exatamente. Então, inclusive você lembrou bem, né? Tem esse trecho na Bíblia, né, que diz assim que eu vim trazer a espada, né, para separar. Mas aí as pessoas pensam na espada da guerra, não é isso. Essa espada é para separar, porque uma espada pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa que você bota no meio assim, ó. Se você botar um monte de arroz e você botar uma espada no meio, você separa em duas partes. Então essa espada que Jesus fala é um sentido figurado. É para separar o joio do trigo. Não é espada no sentido da guerra, é uma espada no sentido de uma régua. Pode ser uma régua. Provavelmente não existia régua na época. Se existisse régua, Jesus ia dizer assim, eu vim trazer a régua para botar no meio e separar o joio do trigo. Entendeu? Então, Jesus usou a espada, mas nesse sentido, figurado. A espada pode até dividir pela guerra, mas não é isso que Jesus quis dizer. Você lembrou bem, filho? Pode vir o restante. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Terceira revelação, né? Que diz que é outra coisa. Isso, para nós ocidentais, né? É. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado. Não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu. Em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, é de certa maneira um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecidos este mundo e a sorte que vos espera. Então, né, essa questão da revelação, né? É bom que a gente chama atenção, por isso que eu falei assim, é a revelação para nós ocidentais, né? Essas revelações, elas começam no Egito, né? Com o declínio do Egito. Babilônia também, Né? e os impérios do Líbano e Síria. Exatamente. Então começa com o declínio desses impérios, né? Com Moisés, e depois vem com o próprio Jesus, e a terceira o Espiritismo, que Jesus fala lá na Bíblia, está escrito, quem procurar vai encontrar. Jesus diz assim, eu vos mandarei o Consolador prometido. Eu não tenho a referência agora, mas não tem coisa melhor do que a pessoa ir procurar e achar. Né? Essa parte é muito bonita. É bom que a pessoa leia em várias Bíblias, várias traduções diferentes, porque quanto mais tradução diferente a gente lê na Bíblia, mais entendimento a gente tem. Então,
E essa terceira revelação, ela vem para quê? Aqui no início já fala, Pra né? acordar, né? Porque veio uma, veio Moisés, depois veio Jesus e agora veio o Espiritismo para revelar e trazer a mensagem de uma vez só, né? Exatamente, agora o final aqui. O restante. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Perfeito. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo. O que foi dito apenas sob uma forma alegórica vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, como o Espiritismo poderia se afastar de Jesus, se Jesus é o puro amor? Jamais poderia, ó. Assim o Cristo disse, não vim assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, eu canso de dizer isso, né? Qual era a lei que tinha na época de Cristo? Era a lei mosaica, né? Na Torá, escrita na Torá. Porém, cumpri-la. Mas por que Jesus não veio destruir essa lei? Porque essa lei, tudo que vem de revelação aqui, tanto no mundo ocidental como no mundo oriental, na Índia, no Oriente Médio, na África, na China, seja onde for que vier revelação, né? Através de Confúcio, né? Através do budismo, de Buda, de quem for a revelação, é sempre inspiração de Jesus. Tudo aqui é Jesus nesse planeta Terra. Esse planeta Terra é Jesus, né? É Jesus que criou esse planeta, né? Jesus é co-criador em plano maior, né? É um estudo mais aprofundado, né? É co-criador em plano maior com relação a nós, né? Com relação a Deus não, com relação a nós. Então tudo aqui é Jesus. Então todo o ensinamento que vem é por inspiração de Jesus. Agora, Jesus não precisa se apresentar na Índia, na China, com o nome dele, dizendo que ele é. Não, o espírito, quanto mais superior, quanto mais elevado, menos ele faz questão de se aparecer. Chegada a hora, todo mundo vai reconhecer Jesus. Seja com o nome de Jesus, seja com qualquer outro nome, qualquer cultura, qualquer país, nação queira dar, né? Mas esse espírito superior, co-criador em plano maior com relação a nós, né? Criador de planetas, esse espírito é que inspira todos os profetas em todas as religiões. Então toda a mensagem é dele. Por que ele não veio destruir a lei? Porque a lei de Moisés é a inspiração dele. Todos os profetas, Isaías, Ananias, Elias, todos os grandes profetas, Abraão, tudo é inspirado por Jesus, né? Lógico que como não são espíritos tão evoluídos como Jesus, cometeram erros, enganos, muita coisa que a gente vai aprender, como a gente viu lá de Moisés, né? Que Moisés misturava a lei civil, né, do povo com a lei de Deus, né? Mas o Espiritismo é para elucidar isso mesmo, é para isso que o Espiritismo veio, né? E o Espiritismo, como ele bem diz aqui, né, o Espiritismo é a ciência, não é só ciência, né? É ciência, religião e filosofia, mas aqui ele está dizendo, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele nulo mostra não mais como algo sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas sem cessar e atuantes da natureza, né? E aí depois, no final, ele vai dizer, cá embaixo, né, que o Espiritismo não veio destruir a lei, o Espiritismo trabalha com Jesus, né? Não vem destruir a lei, né? O Espiritismo... exatamente, de fazer cumprir. Também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, a lei do Cristo, mas dar-lhe execução, da execução. Vem convidar a execução, né? Então, isso é maravilhoso. Então, a gente encerra esse evangelho aqui, né, com a gratidão imensa, né, a toda alma boa, a todo espírito bom. Toda alma boa é uma alma humana, encarnada ou desencarnada. Todos nós já fizemos bondade no mundo. Todos nós já fomos pais, já fomos mãe e amamos incondicionalmente. Tivemos nossos filhinhos, nossas filhinhas, em tantas encarnações, que são a pura representação do amor. Eles crescem e a gente continua amando. A gente envelhece, desencarna, né? E a gente continua amando. E eles crescem e eles têm seus filhos, e a gente tem nossos netos, e a gente desencarna e a gente fica do mundo espiritual
amando e torcendo por eles e aguardando eles no mundo espiritual. Então, o amor, esse é o amor que move nós espíritos. Isso é a grandiosidade, é o amor. A gente precisa pensar só nisso, no amor fraterno entre as pessoas, na coisa, em tudo de bom, né, que Jesus nos dá, que é encontrar amigos, encontrar pessoas que ajudam umas às outras, que compartilham as coisas uns com os outros, né, que respeitam e que amam, né, é coisa maravilhosa. Então é isso, né? Pensemos nessa hora nos amigos, nos bons amigos que tiveram, nos bons companheiros, nas boas companheiras que tiveram, nos momentos felizes que tivemos na terra. Pensemos nisso nessa hora. E assim encontraremos o amor. E o amor é luz e o amor é Jesus. E esse salva, salva qualquer um de nós. Eu digo por mim. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, que ilumine nossos corações, que ilumine nossos caminhos, que ilumine nossas vidas, estejamos onde nós estivermos. Que assim seja.